Olá, muito boa noite, muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Forças do Bem. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência mais uma vez. Todas as nossas mídias são monetizadas. Então, se você gosta do que está vendo, compartilhe à vontade, porque nós precisamos dessa grande corrente das forças do bem unidas. Ok? Então, vamos lá disparar para todo mundo. Hoje eu tenho a imensa honra, a imensa alegria de receber aqui a excelentíssima senhora deputada estadual Janaína Conceição Pascoal, que é uma política, se posso dizer assim, muito preparada. Ela é jurista, é professora. Eu não vou ficar lendo o currículo dela aqui, eu vou deixar ela contar um pouquinho, mas professora da Universidade de São Paulo, doutora em Direito Penal, também pela Universidade de São Paulo, orientada pelo professor Miguel Reale Júnior, um grande mestre do direito. Enfim, uma pessoa que nos representa muito, muito bem. Deputada, muito obrigada, é uma honra, uma alegria poder recebê-la aqui. A senhora que é força do bem, aqui é seu lugar, forças do bem. Eu agradeço demais o convite. E quando eu recebi o convite, eu confesso que eu não percebi o nome do teu programa. E chegando aqui, eu fiquei muito feliz, porque essa terminologia, ela faz parte do meu vocabulário. Né? Mesmo quando eu conduzi lá o processo do impeachment, que as pessoas me escreviam do Brasil inteiro, até brasileiros morando no exterior, eu dizia que isso faz parte da corrente do bem, né? E que dá muita energia para a gente seguir adiante. Então, obrigada pelo convite e parabéns pelo nome do programa. Obrigado. Então, esse trabalho da União das Forças do Bem, ele já tem uns 6, 7 anos. Nós fizemos uma reunião em Brasília, juntando todo o pessoal de inteligência das forças, das polícias, porque assim, não adianta a gente se conhecer só e ter uma velocidade quando a gente se conhece. Precisa que institucionalmente as forças de segurança trabalhem em conjunto. Né? Então nós juntamos lá Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Federal, Militar, guardas municipais, iniciativa privada, porque todos fazem parte das forças do bem, né? Mas aqui a gente não bate papo só sobre segurança, não. Todo mundo que é do bem tem que vir para cá. Outro dia me falaram assim, pô, mas você levou um lutador de MMA? Sim, mas ele tem um projeto social que ele atua com mais de 500 crianças, tirando as crianças dali, daquela comunidade... Da vulnerabilidade. Então, é do bem. Lógico. Então, aqui... Não, e o esporte é muito importante, né? Fundamental. O esporte é importante não só para o corpo, para a saúde física, é importante para a saúde mental. E existem pesquisas científicas evidenciando que o esporte potencializa o cérebro. Então, para quem está estudando, está fazendo uma pesquisa, você praticar esporte, isso potencializa as forças do cérebro também, né? No caso da juventude, tira do crime, né? E tira das drogas. Então, eu sou uma defensora aguerrida. Eu também 150%, porque... na minha época, né, o barato, hoje o barato da garotada é outro. O barato da nossa época era fazer esporte e a maior quantidade de esportes possíveis. Então eu passei pelo judô, ginástica olímpica, natação, hipismo, tiro. Eu acho que o atleta de qualquer esporte, ele precisa ter concentração, autodomínio, confiança, superação. Então é maravilhoso. Foco, disciplina. Isso. É treino para tudo. Entendeu? E quando a gente fala hoje em disciplina, às vezes, né? Fala que quer militarizar. Não, a disciplina é importante. Para a vida. Exato. Né? Se você não se organiza, se você não coloca metas para você mesmo, né? As coisas não funcionam. Então a disciplina é importante. Com certeza. Eu fico muito incomodado quando a gente vê assim, você quer ter ordem, disciplina, hierarquia, porque o crime tem isso, o crime organizado tem isso. Tem inclusive o justiçamento lá, o tribunal deles lá, que é seríssimo. Punições pesadíssimas. Pesadíssimas. E aqui a gente vai tentar botar ordem em alguma coisa, quer militarizar. Não precisa. Não é isso, precisa, né? até para o nosso dia. Entendeu? São 24 horas, é muito tempo. Sim, mas também são muitos compromissos, muitas missões, e não importa qual é a sua atividade. Uma pessoa que cuida do lar,
se ela não se organizar para o momento de fazer a compra, o momento de fazer a comida, o momento de preparar ali a mesa, nada dá certo. Então, independentemente da missão, a disciplina é fundamental. Antes de levar Vossa Excelência por caminhos aí mais espinhosos, eu queria que a senhora contasse para os nossos ouvintes o que fez a Janaína ir para o lado do direito, levar para o caminho do direito, fazer a faculdade e depois se especializar tanto nessa área jurídica. Olha, meu pai sempre disse que quem faz direito pode ser tudo, até advogado. Ele dizia que era o curso mais amplo. O sonho do meu pai era ser delegado de polícia. Olha. Vem de uma família simples, então não teve condição, vamos dizer assim, de estudar no momento natural, né? Quando jovem, casou muito cedo, porque minha mãe engravidou de mim. Então, por outro lado, assumir essas responsabilidades, né? Muito jovem, também o forçou, né, a abraçar uma carreira, a trabalhar. Então foi vendedor, foi representante de vendas, foi gerente de vendas, essa carreira para poder sustentar a família. Começou a fazer direito 2 vezes, não conseguiu finalizar, e por dificuldades mesmo, financeiras, e ter que trabalhar para... Foram 4 filhos, né, uma escadinha. E então ele começou direito 2 vezes para ser delegado de polícia. Olha. E não conseguiu, então acho que ele transferiu para mim, né, como filha mais velha, aquele sonho que era o sonho dele, e alertava, né, desse potencial aí, um leque de atividades infinito para quem faz direito. Ele próprio só foi se formar depois de formar os filhos e foi se formar em psicologia. Olha, que bacana. Então eu comecei com essa ideia do direito por força do meu pai, né? Porque se dependesse dos meus avós, eu teria feito medicina. Inclusive, foi uma frustração para os meus avós, pais do meu pai, eu ter escolhido fazer direito, né? Meu avô tinha horror à política, achava que ninguém prestava na política, não gostava de advogado, tinha uma péssima impressão, entendeu? Então, assim, tô contando um pouco do histórico, ótimo, né? A gente poder conhecer um pouquinho e aí eu estudei em escola estadual até o 8º ano, que é o primeiro grau, vamos dizer assim, né? Depois eu fiz um colégio particular no colegial, que meu pai disse assim, eu vou conseguir pagar o colégio. Então você estuda para entrar numa faculdade pública, né? Porque ele não podia garantir poder pagar a faculdade. Então ele falou, então você estuda. E eu estudei. Aí eu entrei na USP, né? E eu queria a USP não só por ser pública, mas porque eu queria estudar no Lago São Francisco. Sim. Porque enquanto eu estava no colégio, na escola pública, o Escola Estadual Blancas Wicker Simões, que fica lá no Tatuapé, tá lá ainda, né? Quando eu estava lá, eu tive algumas professoras muito boas. E uma das professoras, enquanto acontecia a Constituinte, né? Ela criou uma Constituinte na nossa sala. Então, eu acompanhei todo o processo da Constituinte, se eu não me engano, estava na 7ª série, né? Que hoje é 6º ano, mudou, né? E quando a Constituição foi promulgada, nós também fizemos uma promulgação na sala, e por isso eu estudei muito história, né? História do país. Meu pai, né? Muito embora não tenha tido uma atividade política, nunca teve, minha mãe também nunca teve, minha mãe foi dona de casa a vida inteira, mas ele era um homem, assim, gostava muito de se informar, né? Meu pai, de manhã cedo, gostava muito de ler os jornais, e ele me deu muito cedo livros sobre a ditadura, né? Um dos primeiros livros que eu li foi o Que é Isso, Companheiro... Brasil Nunca Mais, se eu não me engano. Brasil Nunca Mais, que é o título, que é um que conta muitas torturas, tal. E li O Príncipe de Maquiavel, que tem toda uma... Eu era muito nova, né? E, então, assim, me apaixonei por essa parte, não é da política, é da teoria do Estado, da história do nosso país, né? A democracia, toda aquela questão da redemocratização. Eu tinha acho que 10 anos na época. Eu acompanhei como adulto,
né? A família até achava engraçado, falava, meu Deus do céu, porque não tinha militar na família, não tinha político na família, não tinha um grande pensador, assim, alguém com uma carreira acadêmica, mas eu acompanhava e debatia. E então eu falei, bom, tem que estudar lá, né? Porque dali é que saem as pessoas que vão fazer a diferença. Eu cismei com isso aí, entendeu? Então não é que eu queria ser advogada, nem promotora, nem juiz. Eu queria estudar no Largo São Francisco. Sim. E foquei, né? E Deus, como sempre, me ajudou demais. Com 17 anos eu estava na faculdade. Que beleza. E de lá nunca mais saí, né? Eu só me afastei com licença não remunerada por exigência constitucional para exercer o mandato agora como deputada estadual. Sim. Porque se não fosse exigência constitucional, eu não teria me afastado. Eu estaria lá. Que maravilha, que bom, que ótimo. Realmente, lá a gente vê que as pessoas que saem de lá realmente formam opinião, são pessoas do bem, têm um amplo conhecimento, né, de vários... Eu acho assim, tem gente boa e gente ruim em todo canto. Lógico. Em termos de formação jurídica, eu não desmereço as demais universidades. Né? Dei aula em várias, inclusive. Eu tenho uma irmã formada na PUC, tenho uma irmã formada na São Judas, o quarto irmão fez Largo São Francisco também. Sim. São 3 excelentes advogados, né? E vários ex-alunos meus, dei aula na FMU, dei aula na Unicid, entendeu? E sempre encontro ex-alunos das mais diversas instituições, bons profissionais, entendeu? Então eu não acho assim que só quem sai de lá seja bom profissional, não é isso. Mas essa questão do envolvimento político ela é real, né? E eu percebi isso muito cedo e achei que tinha que estar lá, entendeu? Dei aula também na Toledo, de Araçatuba. O que a gente vê é isso. Eu me formei em Guarulhos, tenho muita alegria, muita honra lá. Na FIG ou na UNG? Na FIG. Então, eu cheguei a dar aula lá, mas não como contratada. Né? Eu fui assim como convidada. Então, assim, eu acho assim, quem faz a faculdade é o aluno. Não, lá entendeu? Os nossos professores davam aula na USP, davam aula em outras faculdades. Quem faz o profissional é o aluno. Eu não tenho essa coisa de que não só é bom aquele curso. Às vezes um colega liga, minha filha não entrou, tá em tal faculdade. Eu falei, amigão, vai tranquilo. Mas hoje o brasileiro tem muito isso, né? Não. O peso daquela marca do diploma óbvio e não que do que você ele ter um filho que entra numa universidade pública é a garantia de que ele vai terminar. Porque com as dificuldades econômicas, né? Ninguém sabe. Né? São poucas as famílias que têm certeza de que tem condição de pagar o curso inteiro. Exato. Entendeu? E mesmo se o aluno está empregado, pode perder o emprego. Isso. Então, é uma garantia quando um filho entra numa faculdade pública. Agora, em termos de qualidade, eu não desmereço nenhum outro curso, porque eu acredito muito no aluno. Se o aluno não levar a sério, ele pode estar na melhor universidade, vai ser um nada. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quanto a isso, eu falo com tranquilidade. Agora, doutora Janaína. Chama de Janaína, colega. Conte pra gente essa sua participação no impeachment, né, do Collor e da Dilma, né? Do Collor como cara pintada, né? Eu tava... Se eu não me engano, eu estava no 2º ano da faculdade. Será que era 2º ou era 1º, hein? Bom, eu só sei que eu já estava fazendo parte do Centro Acadêmico 11 de agosto, né? Eu entrei na faculdade, já me enfiei no Centro Acadêmico e tive uma característica, tem uma característica que é incomum. Muitas pessoas, quando vão para o Centro Acadêmico, abandonam um pouco a parte acadêmica, né? Abraçam a política, ficam ali no pátio, conversando com os colegas, tentando catequizar os colegas, indo para eventos de natureza política e abandonam a sala de aula. Sim. Eu nunca concordei com esse comportamento. Então, eu me envolvi nas questões políticas de maneira, assim, muito... tudo que eu pego para fazer, eu pego com profundidade. Mas eu não abandonei a sala de aula. Né? Então, eu nunca aceitei essa coisa de usar a faculdade para política, mas não estudar de verdade. Então, eu estava no Centro Acadêmico 11 de agosto, quando teve o Fora Collor. E foi quando ele convocou, não sei se o senhor deve lembrar, que ele convocou todo mundo para sair para as ruas de verde e amarelo. Sim. E aí, em resposta a essa convocação, todos saíram de preto, né? E eu fui uma das líderes no Largo São Francisco, desse movimento, mesmo sendo principiante.
Né? Que agora eu fico pensando, eu falei, gente, eu era muito novinha, eu tinha acabado de entrar, né? Por que eu... E aí, por alguma razão que até hoje eu não sei explicar, os meus colegas mais sêniores, né, que estavam ali na presidência do centro acadêmico, eles me convidaram para fazer o discurso. Olha que no dia que nós fomos para Paulista. E era o discurso de recepção do então presidente da UNE, que era, eu não sei o que ele é hoje, mas ele foi senador na época do impeachment, o Lindenberg Faria. Lindenberg. Então, eu fiz o discurso de recepção do Lindenberg Faria. E eles me passaram a palavra e não me perguntaram o que eu ia falar. Ninguém... Hoje eles se arrependeram. Até o último fio de cabelo. Porque eu peguei o microfone, defendi a saída do Collor, convoquei o pessoal para ir para Paulista, e dali a gente foi para Paulista, os caras pintadas, né? Mas eu virei pro presidente da UNE e falei assim, olha, amiga, é o seguinte, você veio aqui, você está sendo bem recebido, nós vamos nos unir porque a causa é importante, é um momento de necessária união para a gente chegar, né, a um resultado importante para o país, mas essa sua cara bonitinha não me engana. Eu falei isso pro rapaz, dentro da sala do estudante do Lago São Francisco. Nossa Senhora, parecia que o teto ia cair na minha cabeça. E o pessoal falava, Janaína, por que você fez isso? É o presidente da UNE. Entendeu? Eu falei a verdade. E assim, fui muito criticado, o pessoal se arrependeu, disse que eu não tinha noção, assim, de um papel institucional, aquelas coisas, né? Porém, 20 anos depois, né, muita gente que viu, que participou daquele momento, entrou em contato comigo para dizer, olha, Janaína, parecia que você estava prevendo, né? Entendeu? Porque, assim, é impressionante você ter falado aquilo para ele quando ele era um herói nacional. E depois tudo que a gente acompanhou, né, infelizmente acompanhou. Então, é isso. E no momento da Dilma, como é que foi esse trabalho, né? Junto com o professor Miguel Reale, professor Hélio Bicudo. Enfim, olha, quando a Dilma ganhou a reeleição, por força ali daquele apagão, por força da contabilização ter acontecido numa sala fechada, com 40 pessoas, que nós não sabíamos quem eram, não sei se o senhor vai lembrar, vinha os números, né, vinham de uma forma, aí teve assim eu não me lembro mais exatamente como explicar, mas se o senhor recordar, se o senhor pegar depois na internet, houve uma mudança do horário de verão, às vésperas da eleição. Sim. E eu achei aquilo muito estranho. E teve um intervalo de 2 horas para entrar a votação de uma parte do país. Sim. Então, a apuração vinha num sentido e, de repente, foi para outro. E aquilo me tirou do sério. Entendeu? Eu falei, não, isso está errado. Tem que apurar, tem que rever, tem que pedir apuração, tem que não sei o quê. Alguém, que eu não me lembro quem, convocou uma passeata. Eu lembro que essa passeata aconteceu na Brigadeiro Luiz Antônio. Sim. Não me lembro quem convocou. Eu fui na passeata, porque eu não aceitava o resultado. Nem sei se é apropriado falar isso no momento que a gente está vivendo, que a gente está vivendo um momento tenso, né? Exato. E eu tenho feito um papel de acalmar os ânimos. Tá? Tô te contando o passado, não significa que eu esteja defendendo isso hoje, para o momento vivido, tá? Mas eu fiquei assim muito inconformada, sabe? E fui para essa passeata. E aí eu comecei já naquele momento a ligar para Deus e todo mundo para pedir que o PSDB na época fizesse uma contestação, que pedisse uma auditoria. E como o professor Miguel foi meu orientador no doutoramento, e naquela oportunidade era meu colega de departamento, porque ele é professor titular e eu era professora livre-docente, já era livre-docente. Eu liguei para ele, falei, ô professor, o senhor, como membro do PSDB, tem o dever de falar para o partido que eles têm que pedir uma apuração disso aí. E o professor Miguel...
não teve uma boa reação naquele momento. Ele ficou bravo comigo. Entendeu? Ele ficou bravo, tomei xingo. Mas eu tava muito convicta, e aí ele gritou, eu gritei, entendeu? Ele falou, fale com não sei quem. Eu falei, mas eu não conheço ninguém, conheço o senhor, entendeu? Só que aí, acho que outras pessoas começaram a exigir. E eles pediram a verificação, que inclusive foi feita. E muito recentemente, vários quadros do PSDB disseram que ficaram satisfeitos com a apuração. E eu acho que isso é uma página virada, né? Mas eu comecei a colecionar matérias, informações, toda aquela questão ali de Passadina, a questão da Petrobras, eram vários escândalos que iam aparecendo e ficavam soltos, entendeu? E aí o professor Miguel foi chamado, foi o professor Miguel que foi chamado para fazer um parecer para o PSDB, para dizer se cabia impeachment ou não. Naquela oportunidade, por força dos escândalos, por força de tudo isso, eu já estava defendendo pedir impeachment. Porque, aliás, eu defendi pedir impeachment do Lula na época do Mensalão, dentro do Lago São Francisco. Tá? E não tive apoio, né? Nenhum. Eu já vinha escrevendo, lembro que eu escrevi no jornal da OAB que cabia impeachment, escrevi para jornais de grande circulação. E o professor Miguel dizia que não cabia. Publicamente. Aí o PSDB chamou o professor Miguel como jurista para fazer um parecer. Ele precisava de ajuda, entrou em contato comigo. Falou, Janaína, eu não vou conseguir fazer sozinho, você me ajuda? Eu falei, ajudo, mas isso é um trabalho advocatício. Eu não confio nesse teu partido. Né? Se eles quiserem contratar para eu fazer um estudo, tudo bem, eu não vou trabalhar para um partido que eu não confio, que eu acho que não me representa, que é frouxo, desculpa, é o que eu sempre achei, né? E aí eu auxiliei o professor Miguel neste trabalho, que todo mundo fica, não, porque cobrou para o impeachment, não tem nada disso. Foi um trabalho para... Só que o que eu não sabia naquele momento é que o PSDB já contratou o professor Miguel, já chamou, para ele dar um parecer contra o impeachment. E o que o professor Miguel não imaginava, entendeu? É que eu, como ex-orientanda, como ex-aluna, iria peitá-lo. Entendeu? Porque durante todo o elaborar desse parecer, nós tivemos um grande conflito, que eu entendia como um conflito intelectual, um conflito de posicionamentos. Não entendia como um conflito entre pessoas, entendeu? E eu insistia para ele que cabia o impeachment e ele dizia que não cabia. Como ele era a pessoa que tinha sido chamada, a abordagem dele prevaleceu. Então, assim, eu fiz toda a pesquisa, textos antigos, pesquisa jurisprudencial, eu já vinha trabalhando com os meus alunos as mudanças na legislação por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu entendo como das maiores conquistas, né, legislativas. Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é modelo para outros países. Então, eu levantei muito material e eu tive acesso à investigação da Procuradoria do Ministério Público de Contas. O trabalho impecável feito pelo Dr. Júlio Marcelo. Então, assim, ter participado desse trabalho com o professor Miguel, apesar das divergências, que não foram poucas, me garantiu acessar documentos que eu talvez não tivesse acessado, né? Só que aí eu juntei esses documentos com tudo que eu vinha colecionando, entendeu? Falei, gente, nós não podemos ficar quieto diante disso aqui. Quando o professor Miguel foi apresentar o parecer para a cúpula do PSDB, ele me convidou para ir. E no caminho ele dizia assim, ô Janaína... Não vai falar. Você se lembre que eles me convidaram, que eu fui chamado, não foi você. E eu te chamei para me ajudar. Então você me deixa falar. Falei, não, professor, claro. Pode deixar. Coitado, tá? Ai, Jesus. Aí nós fomos. Chega lá, tá toda a cúpula do PSDB, né?
Só que também tinha os mais jovens. E aí o professor fez uma exposição que na cabeça dele não cabia impeachment, que era crime comum, que cabia uma representação Janot. Imagina, Janot é petista, entendeu? Pelo menos... Deixa pra lá. Não, que vamos fazer uma representação pro Janot, que não sei o quê, né? E eu quieta, me segurando. Eu falei, gente, essa representação vocês podem fazer, mas não vai dar em nada. Aí teve um momento, que eu não me lembro agora, se foi que na época acho que era senador, Cássio Cunha Lima. Uhum. Mas eu acho que foi o deputado Bruno Araújo, tá? Que eram os dois que estavam ali meio que fazendo a oposição aos mais antigos, né? Vamos dizer assim. Sim. Ele falou, mas professor, o senhor tem certeza que não cabe impeachment? Ai, não aguentei. Eu falei, olha, ele acha que não cabe, mas eu acho que cabe. Infartou o professor. Gente, ele me olhou que ele queria me trucidar. Aí, você acha? Eu falei, acho. Por quê? Aí eu expliquei. O Serra, que sempre foi contra, não, mas não sei o quê. Eu falei, olha, ô senador, vou dizer uma coisa pro senhor. Acho que nunca ninguém falou assim com ele na vida, né? O senhor tem todo o direito a ter sua opinião, só que o senhor não pode prejudicar o país. Então, se o senhor seguir dando entrevista falando que não cabe, o senhor está contra o país. Então, eu aconselho que o senhor daqui para diante diga que está avaliando. Desse jeito eu falei com o homem. Tomou um choque, né? Mas ninguém falou nada. Aí, bom, voltamos. Eles pegaram o nosso parecer, adaptaram, fizeram uma representação ao Janot. O Janot engavetou. Lógico. Como, aliás, nunca fez nada contra o PT. Porque o pessoal fala do Aras, né? Mas o Janot nunca fez nada contra o PT. Sim. Nunca. Foi o Temer assumir e virou macho. Olha. Por isso que ele não me desce. Tudo bem. Tem que fazer contra todos que merecem. Não estou falando que não me desce porque fez contra o Temer, mas porque não fez nada contra o PT. Não me desce. Não sei nem se vai ser candidato a alguma coisa. Tomara que não seja eleito. Pois bem, a representação não deu em nada. E eu infernizando a vida do professor todo santo dia. Professor, nós temos os elementos para pedir esse impeachment. Não, Janaína, não é o momento, não cabe, não sei o quê, não quero, não vou. Aí eu lembro que um dia eu falei para ele assim, falei, professor, é o seguinte, se o senhor não quer mesmo, o senhor me diga agora, porque eu vou buscar quem queira. Aí eu fiz o pedido e comecei a conversar com outras pessoas para me apoiarem nesse pedido. Eu confesso ao senhor, doutor, que na minha cabeça não era eu que deveria assinar. Talvez naquela dinâmica que toda mulher se acostumou, né, a trabalhar nos escritórios para um homem fazer audiência, a fazer as petições para um homem assinar, sim, a preparar a reunião, porque quem advoga, sobretudo em grandes escritórios, sabe que todo o trabalho são mulheres que realizam, mas quem vai para o front é um homem, tá? E eu trabalhei em grandes escritórios antes de abrir o meu, então eu estava muito acostumada com essa dinâmica, mesmo na universidade, sabe? Elaborar textos para homens apresentarem, preparar palestras, isso aí é muito, infelizmente, da nossa dinâmica. Cotidiano nosso. Então, quando eu procurava as pessoas, eu não as procurava para me ajudarem, eu procurava para dizer assim, olha, tá tudo pronto, eu fiz a denúncia, eu preciso que alguém vá com isso adiante. Isso. Eu não achava que esse alguém fosse eu, o senhor entende? Conversei com vários quadros, uma reunião muito boa com o professor Modesto Carvalhosa, sim, que leu, gostou, aprovou, tá? Mas ele dizia, Janaína, tenho questões pessoais aqui, questões profissionais, eu não vou com isso adiante, sabe? Na oportunidade, o professor Ives Gandra já tinha dado um parecer a favor do impeachment. Então, o que eu fiz? No lugar de pedir para ele assinar comigo, eu peguei o parecer dele, instruí no meu pedido. Depois, também, o professor Adilson Dallari, que é um grande, né, pensador da área do direito público, fez um parecer, eu anexei, entendeu? Aí, o professor Disseu Tordesilhas também teve seu parecer. Aliás, chegou a fazer um pedido próprio. Eu anexei. Eu fui, vamos dizer assim,
encorpando, né, aquele material, porque eu também não podia usar os documentos que eu tinha acessado no trabalho que eu fiz com o professor Miguel. Não podia usar sem autorização. Não foi fácil, amigo. Aí, né, não conseguia ninguém que quisesse assinar. Uns era porque ia prejudicar o escritório, outros porque ia prejudicar a carreira acadêmica, estavam para prestar concurso para titular, não queria se manchar, vamos dizer assim. E eu ficava pé da vida, porque eu falava, caramba, eu tô abandonando família, tô pondo escritório em risco. Na altura eu já tinha meu próprio escritório. Tô jogando no lixo minha titularidade, né? Porque eu sabia que depois daquilo eu não ia ser titular na USP nunca. E esse povo me fala às vezes até que, não, a família não vai gostar, sabe? Tinha hora que eu tinha uma revolta, assim. Aí teve um momento que um ex-aluno da USP, Dr. Tiago Neves, falou assim, que não tem nada a ver com o senador Aécio. Até perguntei, você tem algum parentesco? Ele falou, não. É aqui de São Paulo. Ele falou, você já conversou com o Dr. Hélio Bicudo? Eu falei, não, eu não conhecia. Conhecia, né, como um homem público, mas não conhecia pessoalmente. Ele falou, eu acho que ele vai te apoiar. Eu falei, será? Porque eu já estava até, sabe? Desistindo. Não estava não, desistindo. Não. Eu ia apresentar. Eu já tinha decidido que você mesmo apresentaria. Eu falei, quer saber? Perdido por perdido, depois que eu fiz tudo isso, se ninguém me apoiar, eu vou protocolizar isso aqui sozinha. Eu já tinha tomado essa decisão. Mas eu achava que não ia pra frente. Aí eu falei, mas será que ele me atenderia? Eu estava no escritório do professor Modesto, quando ele me disse que ele não iria seguir comigo, apesar de concordar. Quando o Tiago Neves, que estava comigo, disse assim, Janaína, eu acho que ele te apoiaria. Falei, será? Ele falou, acho que sim. Eu falei, como é que eu faço para falar com ele? Ele falou, olha, eu tenho o telefone da casa dele. Doutor Hélio não tinha celular. Aí, posso ligar? Eu falei, pode. Nós saímos, ele ligou, nós saímos do escritório do professor Modesto, subimos a rua e fomos na casa do doutor Hélio. Aí ele abriu a porta, nossa, que tão bonitinho, né, pequenininho. A senhorinha dele estava já na cadeira de rodas, com uma situação lá neurológica, a cuidadora junto. E aí doutor Hélio olhou, tal, me conhecia. O que você quer? Aí expliquei tudo para ele. Tava com o pedido feito, né? Falei, doutor Hélio, eu queria pedir pro senhor duas coisas. Uma coisa. Duas, na verdade. Que o senhor leia e que o senhor olhe como promotor de justiça, com carreira aí de 40 anos no Ministério Público, para avaliar se isso aqui tem consistência acusatória. Então eu preciso desse olhar técnico do senhor. Porque até então eu tinha conversado com advogados de carreira, não com acusadores. Falei, então eu quero olhar técnico. O senhor tem 40 anos de Ministério Público. O senhor avalie se isso aqui tem consistência jurídica acusatória. E quero que o senhor avalie, se entender que sim, se o senhor quer encabeçar isso aqui comigo. Tá bom, minha filha. Deixa aqui que eu vou ler. Eu gostei muito de encontrá-lo, de conversar com ele. Lembro que cheguei em casa e falei para minha família, nossa, hoje aconteceu um encontro de almas, né? Me senti assim. Mas eu não esperava que ele fosse me dar retorno. Não esperava. Não passaram 24 horas. Ele ligou no escritório. A secretária me passou, doutor Hélio Bicudo. Nem acreditei. Aí ela falou assim, é doutor Hélio Bicudo. Eu falei, pode passar. Eu falei, doutor Hélio, o senhor leu? Li, minha filha, me chama de minha filha. E o que o senhor achou? Vamos fazer. Olha. Aí me deu um gelo. Eu falei, não é possível. Só tem certeza? Tenho. Mas como é que o senhor quer fazer? O senhor quer assinar comigo? O senhor prefere assinar sozinho? Porque eu não faço questão de aparecer. Eu só quero que aconteça. Não, minha filha, foi você que fez, vamos assinar juntos. Olha que beleza. Nossa, a hora que eu desliguei, eu chamei, porque eu advogava com os meus irmãos, né? Depois eu saí do escritório para cumprir o mandato com exclusividade, mas eu trabalhava com os meus irmãos. Eu chamei meus irmãos, eu falei, gente, vocês não vão acreditar. Doutor Hélio Bicudo quer tocar diante do processo de impeachment? Aí eu falei, e agora? Aí eu fui na casa dos meus pais, né?
Aí eu fui lá, falei, preciso conversar com vocês, vai acontecer uma situação, não vai ser uma coisa pequena, vai ser uma coisa grande, né? Isso pode ter impacto na família, então eu preciso saber se vocês apoiam, se não apoiam, como é que é. Aí eles falaram assim, adianta falar não pra você? Não tem como. E aí foi. Entendeu? Aí foi. Aí nós fomos pro... Aí que aconteceu? Me deu um pânico pelo fato do doutor Hélio, à época, acho que ter 93 anos. Ele já... Eu falei, meu Deus do céu, e se alguém alegar que eu tô, sei lá, abusando, né, dele? Aí eu liguei pra ele, falei, doutor Hélio, só me desculpa, eu não quero desrespeitá-lo, mas tem algum filho do senhor com quem eu pudesse conversar? Porque eu tô um pouco insegura, né? Por causa do estatuto do idoso, não sei, me passaram 1000 coisas na cabeça. Né? Aí ele passou o telefone da filha dele, Maria Lúcia, que morava em Brasília. Sim. Eu liguei para ela, expliquei, não conhecia, óbvio. Mandei o pedido de impeachment para ela. Ela até fez umas ponderações, sugeriu um texto, se eu não me engano, de uma socióloga para a gente citar, eu incluí. Aí eu falei pra ela, ô Maria Lúcia, você autoriza seu pai a seguir adiante? Ela deu uma gargalhada, ela falou, autorizar meu pai? Ninguém fala não pro meu pai, entendeu? Então, além dela não ter colocado obstáculos, ela foi comigo à Câmara para distribuir o pedido. Sim. Nós fomos juntas. Eu acho que até ela chamou o pessoal do Vem Pra Rua, lá de Brasília, né, os movimentos de Brasília, não os de São Paulo. Não me lembro agora, não me lembro se era bem ou Vem Pra Rua, era algum movimento de Brasília com o qual ela tinha contato. Fomos fazer a distribuição, protocolizamos primeiro, porque eu queria ter certeza do protocolo. Lógico. Não contamos pra ninguém, de imprensa, nada. Eu falei, enquanto não tiver protocolizado, ninguém vai saber. Porque eu achava que iam me matar no caminho. Porque foi uma briga. Não, eu vou te falar, às vezes eu brigo com o Bolsonaro, porque ele tem essas teorias da conspiração. Mas eu também não fico atrás. Então, eu achava o seguinte, se alguém souber o que eu estou fazendo, vão me matar no caminho. Então, eu vou ficar bem quietinha, depois de protocolizar, aí sim. Aí, o senhor do protocolo que recebeu, um senhor muito educado, gostei demais dele, não vou lembrar o nome, que eu sou ruim para nome, ele falou, mas a senhora não quer fazer uma entrega simbólica ao presidente da Câmara? Eu falei, olha, eu não tinha nem pensado nisso, mas eu acho que seria bom. Né? Aí falei com Maria Lúcia, com certeza, vamos fazer uma foto, Janaína, não sei o quê. Fui falar lá no lugar. Não, porque o presidente da Câmara não pode, o presidente da Câmara está em compromisso. Tomamos um chá de cadeira, acho que, sei lá, 5, 6 horas. E eu fiquei na porta mesmo do gabinete dele. Né? Como a gente faz quando advogado para despachar com o juiz que não quer te atender, eu ficava na porta. Né? Um dia eu fui expulsa do... Queria despachar e aí no STJ eles disseram que não iam me atender. Eu falei, bom, vou dormir aqui. Se não me atenderem, eu vou dormir aqui. Eu sempre fui assim como advogada. E eu estava igual ali na porta. Foi Deus que a hora que abriu a porta, saiu da sala do presidente da Câmara o deputado Bruno Araújo, que me reconheceu da reunião. O que você está fazendo aqui? Falei, eu vim fazer o pedido de impeachment, não te falei que eu achava que tinha elementos? Você vai tocar isso adiante? Falei, vou. Ele falou, mas quem que tá assinando com você? Eu falei, Hélio Bicudo. Nossa, a hora que eu falei isso, ele deu um grito. Tava ele e o Mendonça, o Mendoncinha, que foi ministro da Educação. Eles deram um grito, e um deles, agora que eu não me lembro qual, falou assim, chegou Barbosa Lima, sobrinho. Que foi quem encabeçou o impeachment do Collor. Sim. Então, assim, quando eles souberam que o Hélio Bicudo estava comigo, eles abraçaram aquele pedido e disseram assim, não, nós vamos levar você para despachar com o presidente da casa. Mas eu falei, os senhores acham que conseguem? Porque eu estou aqui há 7 horas. Acho que deu 7 horas. A senhora espera um pouco mais que nós vamos conseguir. Demorou ainda. Mas nós entramos, fizemos a entrega formal, aí teve imprensa, aquela coisa toda. E aí eles criaram um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado
em pouquíssimos dias, eu tenho de memória que foram 2 dias, mas pode ser que sejam mais. Esse abaixo-assinado recebeu 2 milhões de assinaturas. Quando o abaixo-assinado recebeu esses 2 milhões de assinatura, aí os outros partidos cresceram o olho. Aí sentiram... Aí quiseram entrar, entendeu? Aí, como representante do PSDB, o professor Miguel decidiu voltar. Eu lembro que o Caiado foi na casa do Dr. Hélio para dizer que ele chamava o professor Miguel, o Caiado, de Miguelzinho. Não, se o Miguelzinho não entrar, o PSDB não apoia. Eu falei, mas senador, eu convidei o professor N vezes. Né? O professor entrar, pra gente é uma honra, ninguém tá contra o professor entrar. Agora, ele não queria, ele vai entrar porque ele quer ou é pra atrapalhar? Da onda, né? É. Aí o Caiado, Janaína, tem que ser política. Por isso que eu tenho muito respeito pelo Caiado. Entendeu? O Caiado foi apoiador de primeira hora. Roberto Freire foi apoiador de primeira hora. Um outro senhor do partido do Roberto Freire, tô vendo o rosto dele aqui, não tô conseguindo lembrar o nome, o senhor alto, de cabelo grisalho, foi apoiador de primeira hora, sabe? Eu louvo essas coisas. E aí o Caiado falava, Janaína tem que ser político, senão isso aqui não vai dar em nada. Se Miguelzinho não entrar, PSDB fica contra. Eu falei, mas meu Deus, a vida inteira eu convivo com o professor. Se ele quiser entrar, tudo bem. A entrada do professor ajudou muito, por quê? Porque ele trouxe toda a documentação que eu tinha acessado, mas não podia usar. Sim. Não podia usar. Lógico. Então, todo aquele processo de investigação feito no Ministério Público de Contas passou a instruir o nosso pedido. E eu pude incluir na petição inicial coisas que eu não podia incluir antes dessa entrada oficial deles, entendeu? Então, assim, com todos os trancos e barrancos, que não foram poucos, né? Porque durante todo o processo eu tive muitas divergências com o professor Miguel. Sim. Isso, inclusive, prejudicou muito a nossa amizade, né? Que é algo que não é... Eu compreendo, mas me ressinto disso, porque era uma amizade muito boa, entendeu? Construída há muitos anos. Lógico. Então, eu sei que eu fui muito dura. Né? Eu não digo assim, eu não sou de vitimizar, de achar que só o outro lado errou, entendeu? Sim. Mas houve momentos de embate que assim, foram muito duros. Então, isso fragilizou, né, essa amizade, houve um distanciamento, o que não retira da minha parte o reconhecimento do trabalho dele, do excelente professor que ele é, o excelente doutrinador que ele é, a participação importante que ele teve ao trazer essa documentação, ao participar de várias fases do processo. Então, assim, eu não retiro esses méritos. Mas, internamente, foi muito duro. E eu não podia expor essas divergências sob pena de prejudicar o processo. Lógico. Só sabe que eu acho que é a primeira vez que eu estou contando tantos detalhes. Pois é, que bom. Olha, gente, está vendo só? O senhor tem um dom, hein? Outro dia nós estivemos aqui com a Regina Volpato, da TV Gazeta, do programa Mulheres, e ela falou assim, meu Deus, eu não posso mentir pro delegado. Eu acho que eu tô conseguindo extrair coisas aqui. Olha, o senhor tem um dom. Que maravilha, que bom. Porque eu contei isso tudo para uma jornalista que me procurou logo depois com a proposta de escrever um livro. Sim. Ela veio com uma proposta de ser ghostwriter, que é um negócio que eu não aceito. Eu não aceito. Eu falei, olha, eu vou escrever o meu livro, porque eu não aceito essa coisa, eu acho que isso é fraude, desculpa. Eu sei que juridicamente não é, mas pra mim é, né? Então, se você quiser me entrevistar e com base na minha entrevista escrever o seu livro, é outra coisa. Aí eu quero te entrevistar. Aí ela gravou, eu acho que foram mais de 10 horas. Ela ia perguntando detalhes, até a cor da roupa que eu tava, e eu gravei com ela isso tudo. Ela chegou a escrever uma primeira versão, eu li. Eu achei muito infantil. Eu falei pra ela, olha, eu acho que tá muito infantil. Aí ela escreveu uma segunda versão. Eu falei, olha, melhorou, mas o livro é seu. Né? Ela queria muito que eu assinasse junto, porque no dizer dela, se eu assinasse junto, ela teria mais força junto às editoras. Sim.
Ela conseguiu uma editora, só que a editora ofereceu pouco para ela. Só que quando ela me procurou, ela nunca me disse que o interesse dela era dinheiro. Ela me disse que o interesse dela era histórico, né? E eu dei esse depoimento para ela, foram mais de 10 horas, né? Me tomou tempo, né? E ela decidiu não publicar o livro. Até hoje eu cismo com isso, sabe? Aí eu falei para ela, então me devolve as gravações, né? Porque esse material é meu. Lógico. E ela disse que não devolve. Olha. E eu pensei até em entrar com ação. Mas, sabe, deixa, entendeu? O mal que as pessoas fazem só volta para elas. Né? Então, assim, depois dessa moça, não quero nem falar o nome dela, porque essa moça, foi muito estranho o comportamento dela, entendeu? Alguém que chega e fala que respeita o seu trabalho histórico, o seu papel como mulher e quer registrar essa história. Grava mais de 10 horas de depoimento. E aí diz que não vai publicar porque a proposta não foi boa. E não te devolve suas gravações, entendeu? Foi muito estranho, entendeu? Mas aqui a senhora está tendo a oportunidade de falar com o nosso pessoal para passar, enfim, para o seu público assim, também. A história acho até que já falei demais, mas eu só tenho dom. Não, mas que bom, que ótimo. Olha, polícia mesmo. Perceber isso, né? Nossa, o pessoal levantando a plaquinha lá, falta 10 minutos, a senhora vai ter que vir aqui toda semana. Volto. Porque a gente tem tantos assuntos, quando souberam que a senhora viria aqui, vieram 500 mil perguntas aqui, né? É um assunto que me emociona. Mas eu acho que foi muito importante. Eu sei que todas as questões, todas as perguntas do nosso público são importantes, mas eu acho que foi um momento muito histórico para o nosso país e a gente precisa resgatar essa história de verdade. Né? E não é à toa, pessoal, que a doutora Janaína teve mais de 2 milhões de votos. Foi a deputada mais votada da história do nosso país. Que beleza. Né? Mas justamente por isso, por esse lado super importante aí de acreditar numa causa e persistir e ir para cima, doa quem doer, e por isso a gente lhe respeita tanto. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Mas a gente tinha combinado que a gente ia falar um pouquinho de Cracolândia. Sim. Então, eu queria que a senhora pudesse passar também a experiência. Pessoal, a doutora Janaína também trabalhou na Secretaria de Segurança Pública. Trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, trabalhei a convite da doutora Ana Sofia Chimide de Oliveira, isso. que também era da pós da USP, uma grande professora, eu aprendi demais com ela. Trabalhei um período no Ministério da Justiça com o professor Miguel. Sim. Depois eu fui presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, a convite do doutor Cláudio Tucci Júnior, que foi secretário adjunto de Assuntos Penitenciários também. E eu acho que obviamente, que todas as experiências que a gente tem, elas vão nos moldando, né? Exato. Mas de todas essas experiências, eu acredito que a presidência do Conselho Estadual, que inclusive é um cargo honorífico não remunerado, ela foi a mais rica. Pelo seguinte, a mais rica ou a que mais me impactou, né? Eu atendia muitas famílias destruídas pela droga. Sim. Eu atendia pessoas que queriam sair das drogas, algumas até com condições econômicas, e que os tratamentos não surtiam efeito. Então, assim, eu vivenciava, né, o ambiente da USP, que era um ambiente que defendia que tinha que legalizar tudo, que esse era o caminho. Sim. E vivenciava essa realidade. E conforme eu ia estudando, até também fui para os Estados Unidos, conhecer os programas todos de prevenção, repressão, tratamento, eu ia entendendo, né, pelo menos é a minha percepção, que essa ideia de legalizar tudo, ela não tem a eficácia que é alardeada na academia. Lógico. Entendeu? Lógico. Então eu acompanho essa pauta há muitos anos. Eu presidi o conselho, eu entrei na presidência do conselho em 2003. Então são muitos anos nessa pauta. E eu entendo que as nossas autoridades e o Ministério Público e a Defensoria Pública vêm errando muito no enfrentamento desse tema. Por quê? Porque falam que querem políticas públicas. Mas não tem uma política pública que não seja tratar. Não dá para você chegar para a pessoa que está viciada em crack e falar, olha, vamos fazer uma roda de viola aqui.
ou sair por aí abraçando árvores. Não dá. Tem que tratar. E aí confundem o fim daquele modelo manicomial, que foi algo positivo, né, de depósito de seres humanos, com uma aversão a qualquer forma de internação para fins de tratamento. Exatamente. Então existe uma resistência. Qualquer político, não importa o partido, que queira fazer uma política de tratamento daquelas pessoas, a pedido de suas famílias, com processo, tudo bonitinho, é tratado como eugenista, como higienista, como nazista e assim por diante. Então eles ficam clamando políticas públicas, mas eles não dizem o que eles querem. E os poucos que têm coragem de dizer, o que eles querem é salas de uso seguro de drogas, entendeu? Então, assim, fica esse embate ideológico. As próprias pessoas que estão ali viciadas, servindo de faixa de Gaza para o tráfico, porque eles são barreira para defender o tráfico. O senhor, como polícia, sabe melhor que eu. Eu trabalhei no DENARC, eu passei por todos os departamentos de polícia, exceto o DETRAN. O DENARC, para mim, foi o departamento mais duro, assim, mais difícil, por ver justamente isso. Por ver todos esses lados e por ver que não era só aquela pessoa, é a destruição de uma família inteira, de famílias inteiras. E justamente com isso, quer dizer, uma boa parte da parcela aí das pessoas que defendem aquilo não estão percebendo que elas indiretamente estão defendendo o tráfico, que é o que tá ali. Então não adianta juntar, separar, fazer, tem que tirar essas pessoas dali, descontaminar, não adianta falar, não vai ter mais droga. Ela vai aloprar, por isso que mata pai, mãe, filho, né? Porque ela está naquele momento que precisa. Por isso que as pessoas se prostituem lá por R$2. Sim, né? sim. Então, só quem vive aquilo lá, como nós vivemos lá, é que sabe exatamente. Sim, e eu concordo plenamente. E aí, então, uma... na condição de participante ali do conselho, eu tive contato com essa dimensão, só que na condição de deputada, eu tive contato com outro lado, que é o lado dos moradores da área e dos trabalhadores da área, que são tratados como elite pelos formadores de opinião. Só que são pessoas que moram em conjuntos habitacionais, que festejaram muito quando conseguiram o seu apartamento. Então são pessoas comuns, que precisam sair muito cedo para trabalhar, que voltam muito tarde do trabalho, que não tem quem leve seus filhos na escola, são crianças que têm que ir sozinhas para a escola, e que têm medo de sair da sua casa. Porque, gente, não queremos demonizar os usuários que estão ali. Mas são pessoas sob efeito de drogas, que vêm para cima para pegar qualquer coisa que o outro tenha, para poder trocar por pedra. São pessoas que são sob efeito de drogas, que muitas vezes atacam mesmo, né? Sobretudo idosos, mulheres e crianças. Isso. Então, esses moradores e trabalhadores, eles estão apavorados e começaram a me procurar na Assembleia. Sim. Então, eu levantei a bandeira dessas pessoas, dei voz para essas pessoas, porque qualquer fórum de discussão sobre Cracolândia tem sempre os mesmos especialistas e essas vozes são absolutamente rechaçadas. Então, eu dei voz para essas pessoas, sem demonizar e abandonar aquelas que estão ali sendo usadas, até porque eu quero tratá-las, entendeu? Mas esses direitos de ir e vir, direito de estudar, direito de trabalhar, eles não podem ser desconsiderados. E o que primeiramente me sensibilizou foi a situação das crianças. Né? Tem episódios da criança sair da porta da sua casa e ir correndo para a escola. Tem 3 escolas ali na redondeza. Então, em termos de distância, a distância é pequena. Mas a criança ir correndo, não porque está atrasada, mas para não ser abordada. Entendeu? Pais que não conseguem dormir, famílias que não dormem por causa do pancadão ali a madrugada inteira. Liga para a polícia. A polícia já não vai, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? E eu conversei olho a olho com o secretário de Segurança Pública. Entendeu? Olho a olho. Eu falei, as pessoas estão telefonando na Elvésia, na Rua dos Gusmões, a polícia nem vai. Ah, doutor, ali é complicado. Eu falei, gente, a gente não pode jogar toalha. Entendeu? Então precisa, doutor, pegar o governador, não sei quem será aí a partir de janeiro. Eu acho que não dá para deixar para janeiro, né? Mas tudo bem, pegar o governador que vier a ser eleito, pegar o presidente da Assembleia, um grupo ali de deputados, pegar o chefe do Ministério Público,
entendeu? O presidente do TJ, né? E tem que ter, presidente de ordem, tem que ter uma convergência para atuar em conjunto. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o prefeito tenta fazer, o governador tenta fazer, a polícia tenta fazer, vem o Ministério Público, entra com uma ação, e é inquérito civil, é improbidade, é mandado de segurança. O senhor sabe melhor que eu, durante anos a polícia ficou impedida de entrar naquele território. Então, assim, não adianta não sentar e combinar. Porque, às vezes, o procurador de justiça tem uma posição, mas por força do princípio da independência funcional, o promotor que está na área de saúde tem outra. E aí não se faz nada. Eu acho que isso vem bem nos lembrar do tolerância zero, do princípio, né, da teoria da vidraça quebrada, que foi desenvolvida por professores universitários com policiais de várias áreas em Los Angeles em 1960, e só veio vontade política quando o Rudolph Giuliani foi prefeito em Nova York. E deu certo em Nova York, Boston e Los Angeles, 3 cidades mais violentas dos Estados Unidos. Então, não é muito complicado, né? Mas precisa vontade política. E a gente não vê esse engajamento, essa força-tarefa do bem, né? Com vontade política para tratar. Porque para fazer omelete tem que quebrar o ovo. Sim, não tem jeito. Alguma coisa vai ter, né? Mas precisa ser feito urgentemente, porque o que a gente está vivendo, quer dizer, acabou o centro de São Paulo, né? As pessoas não conseguem mais ter comércio lá, elas não conseguem tudo mais fechado. ir lá, tá tudo fechado. É um pecado. Todo mundo saindo de lá. E a hora que sair, isso vai se movimentar para algum lugar. E vamos continuar destruindo a cidade, destruindo as vidas das pessoas. Então, é muito importante esse seu posicionamento, né? E é importante ter uma irradiação para que outras vozes possam, não digo forçar, mas sensibilizar as pessoas que têm que estar junto nessa força-tarefa a atuarem. E não simplesmente, eu passo meu tempo aqui, depois outro resolve isso. Né? Porque assim, nos outros estados, nós não temos as cenas que nós temos em São Paulo. Quem não conhece acha que a gente exagera. Não é exagero. Então precisa efetivamente enfrentar. É verdade. Nossa, teria tanta coisa para a gente conversar. Tão bom tê-la aqui. Aqui é sua casa. Volte muitas vezes que puder. Doutor. Eu sei que está numa época aí difícil, uma luta difícil. E eu queria aproveitar também que a senhora falasse um pouquinho agora a senadora Janaína Pascoal. Tá, calma que tá longe. Sou apenas uma postulante à cadeira. A única postulante que efetivamente quer cumprir o mandato. Né? Porque os candidatos, os demais, na verdade, já têm ministérios prometidos. Né? Sim. O que eu acho muito ruim, porque usar o Senado como trampolim, na minha visão, é algo assim inadmissível. O Senado é uma das casas, constitucionalmente falando, mais importantes que a gente tem. É o Senado que julga processos de impeachment de ministros de Estado, de presidentes da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal. E quando candidatos à presidência apoiam candidatos que querem usar o Senado como trampolim para serem ministros e deixar os seus suplentes, né, eu vejo como, de certa forma, uma fraude, porque nem sempre o eleitor compreende isso. Né? Vota naquele que já se sabe que não vai ficar. E o meu intuito é ocupar a cadeira, se Deus assim permitir, pelo mandato inteiro, e efetivamente representar São Paulo, mas também lutar pelo Brasil como um todo, né? Porque eu amo muito São Paulo. No exercício desse meu mandato como deputada, passei a conhecer ainda mais, muito embora conhecesse já muito por ter nascido e crescido aqui, e na condição de advogada, viajado muito, né? Várias cidades fazendo audiência, mas o cargo de deputado estadual permite a gente conhecer no detalhe. Então eu amo muito São Paulo, mas eu também amo muito o Brasil, entendeu? Então eu quero fazer um trabalho por todos nós, né? Se tiver a honra da confiança da população. Não, e é muito importante justamente isso, porque às vezes pessoas, se perguntar para algumas pessoas quem foi a última pessoa que votou, não sabe, né? Mas pior ainda, justamente isso, saber que o senador tem o primeiro, o segundo suplente, e quem são essas pessoas? A pessoa não está preocupada em saber,
e acaba jogando fora o voto dela, porque aquela pessoa sabe que não vai ficar ali, que não quer ficar ali, que ela quer usar aquilo de trampolim, eu fico muito triste, sabe, das pessoas usarem. E assim, é interessante que, mesmo nas eleições anteriores, a eleição ao Senado ela fica em último plano. Às vezes as pessoas colocam na frente a escolha do deputado estadual, do deputado federal e, obviamente, presidente e governador, mas ninguém liga para o Senado. Às vezes pega um papelzinho no último dia, entendeu? E é uma casa de uma importância ímpar. Né? Além de uma casa legislativa, de revisão do trabalho da Câmara, é um tribunal. Né? Daí eu dizer também, sem nenhum demérito, as demais carreiras, as formações, né, dos outros parlamentares, mas que a formação jurídica ali faz muita diferença. Eu tinha até uma pergunta aqui, ó. Na sua opinião, profissionais do direito deveriam ter maior participação no legislativo? Sim. Né? Porque o que a gente vê, assim, eu tenho batido muito nisso, que a nossa legislação, ela pode ter sido boa numa determinada época, mas ela não está, para os dias de hoje, para a educação do povo brasileiro, ela não está adequada, né? E não são só aquelas legislações que tem muito tempo. A gente pegar o Estatuto do Torcedor, que é agora, recente, né? Tem um trecho lá que diz assim: brigar em campo, fazer acontecer, papapá, 5 quilômetros da área do campo, e etc. Reclusão, vírgula. Deverá o juiz substituir a pena por... Então, para que põe reclusão? Brincar. A técnica está muito ruim. Gente. Então, nós precisamos realmente de pessoas preparadas, que conheçam, que possam produzir uma legislação adequada. Discussões, ótimo. Todo mundo pode discutir, trazer suas opiniões. Eu percebo mas muito. Mas na execução, né, elaborar realmente a nossa legislação, não pode ter essa quantidade. Eu brigava muito com meus professores, queridos professores, eméritos professores, né? Enfim, professor Carvalho Pinto, né? Professor Visgandra. Eu já brigava porque eu falava: eu não entendo interpretação de lei. Que interpretação? Isso aqui é uma caneca. Serve para transportar água, mas não é uma garrafa. Tem que ser clara a coisa. E a gente vê que nem no Supremo eles se entendem. Eles conseguem ter a mesma interpretação. Então, isso leva muito a facilidade da impunidade de ter brechas para todo lado. No caso do Supremo, eu acho que vai além, né? Porque eles não conseguem falar com clareza o que eles estão decidindo. Exato. A gente fica até na dúvida: será que é proposital para depois poder fazer qualquer coisa? Para mudar ali aquilo, de repente. Mas assim, eu sempre defendi muito, inclusive na USP, que os alunos, os professores de direito se envolvessem no processo legislativo para opinarem antes da lei sair. Exato. E eu percebo que eu sempre fui voz isolada nisso na academia. O pessoal, não. Eu até falava isso em sala de aula. Muito confortável a vida do professor de direito. Espera a lei sair para depois ficar fazendo artigo criticando. Por que não trabalhar antes? Isso. Por que não pegar os projetos no nascedouro, ir até lá, mandar e-mail, entendeu? Dar sugestões. Então, eu sempre defendi o envolvimento dos profissionais do direito com o processo legislativo. Quando eu me tornei deputada, aí eu percebi quanto as casas legislativas são casas jurídicas. Porque é muito comum o colega fazer um projeto bonito, com frases bonitas, com princípios belíssimos, mas que não tem nenhuma efetividade. Muitas vezes o parlamentar não consegue entender que lei tem que ser algo para se aplicar. Então, às vezes, é melhor ter uma frase objetiva, clara, que seja passível de entrar na realidade, do que um texto de páginas e páginas, porque toda criança merece isso, toda criança merece aquilo, toda criança, e às vezes termina o texto lindo, sem nenhuma objetividade. Exato. Entendeu? Então, eu penso que a formação jurídica, para o parlamentar, ela é importante. É óbvio que todo parlamentar tem o seu assessor jurídico, e com isso eu não estou desestimulando quem não é da área do direito de concorrer, não é isso. Democracia prevê pluralidade. Mas é diferente quando você precisa da voz do assessor. Exato. Porque quando você está dentro do plenário, né, quando você está na reunião da comissão, não é tudo que você pode virar e perguntar para um assessor, entendeu? Então, o teu conhecimento ali faz muita diferença. Faz a diferença, né? Exatamente. Faz muita diferença. Eu estimulo muito os meus alunos a participarem e a se prepararem para preencher esses quadros.
Muito bom. Professora, doutora, deputada, senadora Janaína. Não, eu tá queria longe que a senhora ainda. usasse aqui os minutinhos finais do nosso tempo aí para deixar a sua mensagem para as forças do bem. Pronto. O que é para a senhora ser força do bem? É você procurar ser útil para a sociedade, desejar o bem para o teu semelhante, mesmo quando ele está praticando algo ruim contra você. Se preparar, entendeu? Fazer suas orações, pedir para Deus dar sinais de onde é que a gente vai ser mais útil, porque muitas vezes a gente não sabe. Né? Nem sempre a gente sabe, entendeu? Então, eu penso que é isso, ir buscar pessoas que querem o bem também, fazer redes, né? Fazer correntes. É nesse sentido. Eu quero agradecer muito o convite, a oportunidade desse diálogo. Não esperava falar tanto, peço até desculpas por isso. E dizer para a população que a gente vive um momento assim tenso, né? Um momento importante, mas que tenham paz no coração, entendeu? Que procurem agir, se conduzir nesse momento com amor, não com ódio, né? Porque o amor constrói, né? O ódio destrói, o ódio faz mal para a nossa saúde. Então é um momento que a gente não quer, de maneira nenhuma, colocar irmão contra irmão, né? Algumas famílias estão divididas, alguns ambientes de trabalho estão divididos. Isso é natural desse momento, mas a gente não precisa acirrar essas divisões, né? Se não está em condição emocional de debater política, não debata. Faça suas análises, faça seus estudos, suas avaliações, decida, mas não debata se não está em condições. Porque tudo que a gente não quer, pelo menos eu não quero, é o meu país em conflito, é o meu povo em conflito, né? Nós somos uma só nação. Né? Venha o que vier aí nesses resultados de outubro, eu quero meu país em paz. Né? Acho que é isso. Fiquem com Deus. Pessoal, ouvimos aí, tivemos a grata satisfação, mas prometo que eu vou enviar todas as questões aqui para a doutora Janaína e, enfim, queremos recebê-la muito mais vezes aqui, como é bom, né? E quando a conversa é boa, é bacana, é gostosa, o tempo sai muito rápido, mas fica aí, e eu queria fazer um convite para a senhora. Há bastante tempo, há muitos anos, a gente vem fazendo um trabalho de defesa da mulher. Tá. A gente vê que com tudo que a Lei Maria da Penha é uma das 3 posturas consideradas pelas Nações Unidas como melhor em defesa da mulher, ainda são 60, 62, 64 mil estupros por ano no Brasil. É jogar uma bomba atômica em cima das mulheres todos os anos. E muito subnotificada, porque as pessoas ainda não acreditam que a gente vai resolver, que vai ter uma consequência, acha que aquela pessoa acaba se emendando da coisa, porque 76,4% dos fatos graves são de pessoas conhecidas ou próximas. Não é saindo da balada. Balada é 3%. Né? Então a gente vem fazendo um trabalho do defensa feminino. A mulher sempre terá uma parte física menor do que a do homem. E ninguém quer, em 1 dia, 2 dias, aprender a fazer uma arte marcial. E as mulheres também, eu acho que as pessoas não querem mais isso de Krav Maga, boxe, com respeito a todas essas artes marciais, porque é uma coisa violenta e ela vai perder, né? Nesse sentido. Olha, pelo primeiro momento eu vou divergir do senhor. Respeitosamente. Não, lógico, evidente. Eu tenho um projeto na Assembleia para que as meninas, desde pequenas, façam pelo menos uma aula de luta por semana. Mas eu queria mostrar para a senhora eu sei desse projeto. Então, eu acredito muito na luta. Mas não muito caso de mulher que evitou estupro por ser lutadora. Sim. Eu acredito na luta. Mas a senhora vai conhecer, se não conhece, o Aikido. Tá. Esse é o projeto. Porque o boxe fica uma coisa assim... entendi. O senhor tem uma proposta de uma modalidade específica. Isso, que tá me convida para fazer uma aula. Tá dando muito resultado. O senhor acha que eu aguento tranco? Nós tivemos meninas de 11 anos, meninas de 78 anos. Onde é que é isso aí? Não precisa. Instituto Maruyama de Aikido. Onde fica? Fica atrás da USP. Eu vou. Dia 13 de agosto. Dia 13 de agosto nós temos o próximo curso. Então, é justamente isso. A gente vai conscientizar as pessoas, vai dar algumas dicas e vai partir para a prática. Quanto mais força o oponente fizer,
mas eu transmito essa energia para sair. Tá. Então, o que a gente ensina lá não é a luta, Tá. mas não A congelar, defesa. a se defender e sair disso. Oh, legal. E o resultado tá fantástico. Ah, eu quero Eu conhecer. queria convidar a senhora para Quero. conhecer. Quero. É muito interessante, a senhora vai ver lá, é um templo sagrado do Aikido, Sensei Maruyama, poxa, que legal. é Shihan, é 7º Dan, a dona Neuza, também extremamente graduada, as professoras e professores, vale a pena. Eu vou. Nós precisamos lutar nessa defesa legal. da mulher. Não, achei que você estava falando contra. Não, entendeu? não. Eu entendi também. É só o tipo de arte marcial. É isso aí, eu devia ter esperado o senhor terminar, tá vendo? Bem feito. Bem feito, quem mandou? Eu quero ir, agradeço demais. Ótimo. É porque eu sei que outra arte marcial, já fiz também, mas enfim, a gente precisa bastante tempo, precisa treinar muito. E ali a gente vai dar diquinhas que a senhora vai ver. Uma dica daquela vai resolver muito, vai ajudar muito. Olha que muito beleza. bacana. Parabéns, doutor. Imagina, que a bom, senhora está obrigada. convidada Eu a vou. estar conosco aí. Então não esqueçam, hein? Dia 13 vamos entrar aí, 911 38 70 38. Entre, faça a sua inscrição, não dá para ir todo mundo, as vagas são limitadas, mas vamos nos encontrar lá no dia 13. Mas muito obrigado mais uma vez, uma honra, uma alegria muito grande receber a senhora, que a senhora tenha muito sucesso, com certeza terá sucesso, porque quem persiste assim como a senhora, com certeza estará brilhando aí e nos defendendo. Nós precisamos muito da defesa de pessoas como a senhora. Obrigada, e vamos lá, pô. Aikido, não é isso? Aikido. Legal, obrigada. Pessoal, até terça que vem, fiquem com Deus.